irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais a oportunidade que o Senhor, nosso Deus, nos concede para estarmos reunidos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Essa ferramenta que nos auxilia, a Escola Dominical, que nos ajuda a crescer, é exatamente uma escola formidável, que não, por mais que não traz certificado, mas traz um enriquecimento para as nossas vidas sem igual. O enriquecimento que a Escola Dominical nos fornece, nenhuma sala teológica pode atribuir. Então, valorize a Escola Dominical, e nós estamos aqui estudando assunto maravilhoso, que é exatamente sobre esse trimestre, falando sobre aí os métodos da pregação do apóstolo Paulo e tudo mais, E hoje, dessa feita, nós estaremos estudando a lição de número 6, Lição número 6, que tem por título Paulo no poder do Espírito Santo. Então, esse é o nosso tema da nossa aula. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, pastor Anderson, pastor Riel, que nos estão aqui somando conosco nesse trabalho, nessa videoaula, nessa pré-aula, para vos ajudar. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 1 ao 7, pela qual nós não faremos a leitura, tá bom? Mas nós iremos estar falando sobre aí Paulo no poder do Espírito Santo, e todos já são conhecedores, que nessa era o Espírito Santo já havia sido derramado. Interessante nós analisarmos que antes do derramar do Espírito Santo em Atos 2, o período chamado aí a Primeira Aliança, que é chamado também hoje de Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado por porção, e quando ele estava sobre uma autoridade, ou sobre um rei, ou sobre um profeta, ele não estaria sobre outro. Isso nós encontramos tanto no livro de 1 Samuel, como também no livro dos reis, primeiro livro dos reis. No primeiro livro de Samuel, no capítulo ali 17, quando Davi é ungido rei, ali o texto vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No verso seguinte vai dizer que o Espírito se retirou de Saul. Quando nós deparamos com o primeiro livro dos reis, no capítulo 22 e versículo de número 24, vai dizer ali que o Espírito sai de um profeta e vai tomar outro profeta, Micaias, e o outro profeta fica enciumado, e acaba agredindo Micaias no queixo, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Porém, aqui na era da graça, nós vemos que o Espírito Santo já havia sido derramado, a plenitude do Espírito, e agora a igreja, ali os obreiros e toda a igreja, não tinha mais esse negócio que o Espírito Santo era apenas dado em porção, e vamos dizer assim, que o Espírito Santo era somente para os apóstolos e não mais para a igreja. Não, todos quantos aceitam o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo já passa a habitá-lo. O revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, aí já é outro assunto. Mas, a partir do momento que a pessoa se converte a Cristo, o Espírito Santo já passa a habitar, já passa a trabalhar naquela vida. E nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo, ou de Saulo, lá em Atos 9, quando ele vai exatamente ter um encontro ali com o Ananias, que o Ananias faz a oração e vai dizer que ali ele também foi batizado com o Espírito Santo. E aí Paulo, nas suas pregações, nos seus ensinamentos, nós deparamos com as suas expressões, nas suas epístolas, principalmente na epístola aos Romanos, ele dizendo que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, que os cristãos, segundo o apóstolo Paulo, não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Então, o tema concernente ao Espírito Santo era algo atual na vida de Paulo, nos seus ensinamentos, nas suas mensagens. Sempre nós encontramos o apóstolo Paulo aí dando uma boa ênfase à pessoa do Espírito Santo. E aqui nós
temos aqui no tópico primeiro, pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Pastor Luciano, sobre este assunto, Pastor Luciano, pregando a Cristo no poder do Espírito Santo, o que o senhor tem, Pastor Luciano, para nos apresentar concernente a este ponto? Meus amados internautas, a paz do Senhor Jesus a todos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Quatro Expoentes, uma visão. Louvando a Deus pela vida de cada um dos senhores e das senhoras que tem nos acompanhado. Também louvando a Deus aqui pela vida do pastor Wilson, pastor Anderson e pastor Ariel. Amém. Pastor, é bem interessante que a gente vê a necessidade, né, de ter uma mensagem regada de conhecimento bíblico e também regada com uma intimidade do Espírito Santo, né? Uma outra hora nós vamos ver que o nosso próprio Jesus, nosso próprio mestre, ele deixara isso ensinado nos evangelhos, no evangelho, melhor dizendo, através dos seus servos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E é interessante que Jesus não só ensinava, mas também, através da vida dele, sinais aconteciam através da vida dele. E isso ele deixou bem enfático, né? Mostrando para os discípulos que nós iríamos fazer obras maiores, até mesmo que a dele. E nós vemos o apóstolo Paulo, após, né, ele ter um encontro com Cristo, Jesus se manifestar de uma forma poderosa sobre a vida dele, que ele está orando, jejuando, nós vamos perceber que depois que o servo do Senhor, Ananias, foi ali e orou, nós vamos perceber no capítulo 9 e o versículo 19, o versículo 20 e o versículo 21, Paulo ele se esforçava em pregar a Jesus, mostrando para aqueles que estavam ali que Jesus era o Cristo que haveria de vir. Só que nós vamos ver que mais para frente ele vai dizer que ele não está indo agora aos irmãos e em suas viagens, ele não está indo agora só com palavras persuasivas de homens, e também agora ele vai no poder do Espírito Santo. Veja bem, meus amados irmãos, eu quero fazer algumas pontuações aqui rapidamente. Por que é necessário nós conhecermos a Cristo através das Escrituras e também conhecer, ter uma relação com o Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo, na primeira carta enviada à igreja de Corintos, no capítulo 12, ele vai falar a respeito das manifestações dos dons espirituais, que são ferramentas que capacitam o crente a trabalhar no reino de Deus, né? Perceba que em Atos 16, eu vou correr aqui rapidamente para dar um breve comentário. Logo no início, no capítulo 16, versículo 7, observe: tendo viajado pela Mícia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Perceba a audição espiritual que esse homem tinha, o discernimento que ele tinha, a comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. Perceba que isto falta nos nossos dias, esse discernimento, ser guiado pelo Espírito Santo. Em uma outra feita, no mesmo capítulo, mais adiante, nós vamos perceber que através do discernimento de Espírito é o que, irmãos, eu quero aconselhar os senhores, professores, enfatize isso. Nós temos que, por obrigação, ler as Escrituras, estudar, conhecer a Palavra de Deus, só que não menospreze os dons. E principalmente, um ponto de vista meu, o discernimento de Espírito, querido. O que nós estamos precisando, crentes, obreiros hoje, na nossa época, o que está mais precisando é de discernimento de Espírito, para poder saber discernir o que é de Deus e o que não é. O apóstolo Paulo, no capítulo 16 e versículo 16 até o 18, nós vamos perceber que ele tinha esse discernimento, tinha um espírito
de adivinhação na vida de uma jovem, que falavam, olha, vejo que são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo começou a se perturbar, que ele começou, pai, esse negócio está estranho aqui, rapaz. Está passando aqui, essa menina toda vez está falando a mesma coisa. Às vezes os elogios que está vindo, não está vindo por causa que Deus está usando a vida da pessoa, às vezes é o próprio diabo, para poder ele se camuflar e você, sem discernimento, não entender o que está acontecendo. Mas tenha discernimento. Pregue a palavra de Deus com ousadia e no Espírito Santo, para que através dos sinais, através da palavra de Deus e os sinais, as pessoas irão se achegar, não pelos sinais, mas por aquilo que está sendo testificado por intermédio da palavra, a respeito de Cristo. Cristo ainda tem o poder ainda de libertar, de salvar e de curar. Amém? Glória a Deus. Amados, quando o pastor Luciano aqui comentava, falando sobre o texto de João capítulo 14, versículo 12, Jesus Cristo disse, verdadeiramente vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras maiores, fará as obras que eu faço, maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Entenda que a expressão maior aí, não é no sentido que nós faremos obra que Cristo não fez, mas maior no sentido que nós faremos mais, pois o nosso tempo de ministério será maior do que o de Cristo. Então, por exemplo, se Cristo ressuscitou tanto as pessoas, nós, através do Espírito Santo, iremos ressuscitá-los mais. Então, sentido aí de obras maiores, tá? É nesse sentido, e não no sentido que nós iremos fazer obra que Cristo não fez, tá? Exato. Não é nesse sentido, tá bom? Mas boa colocação do pastor Luciano. Seguindo aqui a nossa temática da nossa lição, né? Nós temos no segundo ponto, dizendo que o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Então, Paulo vai fazer essa argumentação sobre a plenitude do Espírito Santo da nossa era. Pastor Anderson, pastorando a essa argumentação de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo, o que o senhor tem para nos ensinar? Pastores, a paz do Senhor. Amém. Aos nossos ouvintes, amigos, companheiros, também professores, a paz do Senhor Jesus Cristo, os cumprimentos. Sobre esse ponto, interessante nós observarmos que dentro dessa situação da plenitude do Espírito Santo, a qual mesmo o Senhor já tem dado um comentário a respeito do Antigo Testamento, a maneira que o Espírito Santo operava, e aí a diferença agora como o Espírito Santo trabalha até nos dias de hoje. A diferença entre porção que o Espírito Santo concedia e agora a plenitude do ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Sabendo que o seu ministério é tríplice, né? Agora nós já ouvimos e também na lição passada, retrasada, já foi comentada que o Espírito Santo ele age. Primeiro que é para glorificar a Cristo. Glorifica a Cristo. Mas também no seu ministério que é convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Interessante, quando nós olhamos para a lição, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, depois de algumas viagens que ele tem feito, dentro da sua primeira viagem, junto com Barnabé, passando em algumas cidades, logo na segunda viagem missionária, a qual ele vai alcançar um pouco mais das cidades, que passaram, por exemplo, como Listra, Troas, ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e por fim Éfeso. Interessante que quando ele chega a Éfeso, ele encontra um grupo ali de discípulos que ali estavam. Só que esse discípulo pregava. E a manifestação da pregação deles era segundo o que João Batista pregará. Por quê? João Batista fez também discípulo. E um desses discípulos se chamava Apolo. E Apolo saiu pregando aquilo que João Batista pregava, que é há de vir um que é maior do que eu e que vos batizará
com um espírito e com fogo. Essa era a mensagem de Apolo. Era o centro da mensagem de Apolo, era essa. E Apolo também saiu pregando. Lá de Alexandria, cidade egípcia. Muitos ouviam sua mensagem e cria. E não estava errado, porque a mensagem que Apolo pregava mostrava verdadeiramente o Cristo, o Messias. Então todos aqueles que ouviam, cria em Cristo. Porém, algo lhe faltava. Faltava aquilo que aconteceu lá em Atos 2. Porque eles criam no batismo, mas que ainda eles estavam esperando esse batismo. Esperando o Espírito vir. Sendo que o Espírito Santo já veio, já se manifestou, né, lá no cenáculo, junto com os apóstolos que ali estavam. Porém, é interessante quando o apóstolo Paulo ele chega, ele vai esclarecer aqui a questão da mensagem. Ele esclarece o ensino e a pregação de Apolo. Ele vai esclarecer a mensagem de Apolo, que a pregação que ele está pregando apontava que é a mensagem e um batismo de arrependimento, revelando e mostrando a pessoa de Cristo. Mas também agora ele vai esclarecer também aqui Apolo, ensinando que o Espírito Santo já se manifestou. Nós vamos entender que a manifestação do Espírito Santo é dada, né, mas é para a capacitação. Cada um que foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, ele tem a capacidade para realizar obras extraordinárias na igreja. Os dons, a qual já foi falado aqui, para não menosprezar os dons, isto é, os dons são ferramentas concedidas pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Então, quando o Espírito Santo ele vai agir, ele vai manifestar, ele vai trabalhar, serve para um propósito. O único propósito, edificar o corpo de Cristo. Não é para se gloriar, não é para dizer, eu sou profeta, eu profetizo, eu enfio o dedo na cara de um e falo. Não. A manifestação do Espírito Santo na tua vida para a edificação do corpo de Cristo não é só para você, não é só para mim, é para o corpo de Cristo. Então, necessitava de algo mais aqueles discípulos e também Apolo. Claro que quando Priscila e Áquila ali chegou, já deu uma esclarecida a respeito da mensagem a Apolo. Apolo ficou tão admirado, um homem eloquente, né, mas ainda necessitava a capacitação do Espírito Santo na vida. E ali é interessante porque o que o apóstolo Paulo ele vai perguntar Paulo perguntou-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Então, aqui, é preciso crer para depois receber. Né? Por quê? Quando nós vamos ver lá aquele outro cidadão, lá o tal Bar Jesus, né? Que ele queria comprar esse dom. Ele foi ali, ele foi convencido, não foi convertido, né? Ele foi convencido ali e depois queria também comprar o dom do Espírito para que quando ele colocasse a mão, fosse manifestado da mesma maneira que os apóstolos colocavam e se manifestavam. Houve uma grande repreensão ali, porque ali não se compra o dom de Deus, não se compra com dinheiro. Então muitos estão nos dias de hoje assim. Estão aí ensaiando línguas estranhas para falar que é a ação do Espírito Santo. Meu Deus. Estão aí fazendo coisas terríveis acontecer, dizendo que é a ação do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo ele é educado, sensível, né? Falta assim maturidade na vida de muitos. Não estou aqui dizendo que tem que ser aquele... Não, nós vamos... chega um ponto que a pessoa ela fica madura, ela cresce. Quando menino é menino, né? O apóstolo Paulo vai ensinar isso. Quando é menino, fazia as coisas de menino. Assim são muitos na igreja hoje. Se alegra no espírito, pula, dança, e isso nós não devemos repreender. Porque estão aprendendo, são meninos, vão crescer. Né? Agora que eu sou adulto, já não ajo como meninos. Então o apóstolo Paulo vai trazer um ensino a respeito disso aí. Mas ali naquele momento ali, ele indaga com essa pergunta, depois logo após ele já ora,
né? E ali eles são cheios do Espírito Santo. Porque a plenitude do Espírito Santo é para todos, mas desde que crê. Né? Então, foram ali batizados no Espírito Santo, né? Que é uma grande diferença, aí nós não vamos entrar nesse detalhe, mas foram cheios do Espírito Santo. Tá bem? Graças a Deus. O próprio pastor Leonardo Cabral, em outras feitas, dizia, né? 10% de meninice dá para tolerar, mais do que isso não. Isso é verdade, bem lembrado. O próprio autor da revista, 10% de meninice dá para tolerar, mais do que isso não, né? Nós vemos aí muito local, né, que chega aí aos seus 90%. Né? Eu não consigo frequentar um lugar desse. Eu nem vou. Nós já tivemos, você lembra? Já tivemos. Nunca mais volto. Com todo respeito. Mas continuando aqui a nossa temática, o tópico 3, né, vai falar sobre a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Pastor Iel, sobre esse ponto, Pastor Iel, o que o senhor tem, Pastor Iel, para nos ensinar? O que possamos aprender, Pastor Iel, com esse ponto? Amém. Meus irmãos, eu vou saudar com a paz do Senhor. Uma oportunidade muito rica estar aqui com os irmãos, companheiros, pastor Anderson, pastor Luciano, pastor Wilson. Amém. Meus irmãos, quando Jesus ele se manifestou a Paulo no caminho de Damasco, nós vemos que ele deu uma direção, né? Ele dá uma direção ali para Saulo, para que ele vá à rua direita, a casa de Judas, e ele obedece, né? Então, quando se obedece é porque se acredita, porque existe fé sem obediência. A fé, ela é obediente. Nós vamos ver em diversos milagres de Jesus na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a fé é um ato de obediência, e o ato de obediência é mediante a fé. Então ele vai e ali se manifestam dois pontos teológicos interessantíssimos, que é a cristologia, Cristo se revela a ele, e a soteriologia, a doutrina da salvação. Então Jesus se manifesta a ele lhe trazendo a oportunidade de salvação. E Ananias, ele vai até a casa de Judas por uma ordenança de Cristo, do próprio Senhor Jesus, e impõe as mãos ali, né, no capítulo 9 mesmo, aqui de Atos, eu estou com a Bíblia aqui aberta, no versículo 17, diz que Ananias foi e entrou na casa, né, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Veja que quando nós falamos das 10 virgens, e ali há pontos de interpretação de linhas de visão diferentes, e eu não vou entrar em linhas, pontos de interpretação, mas é interessante que a Bíblia se refere a virgem se referindo à igreja. Porém, nós vemos que uma tem lâmpada acesa, mas não tem reserva. Então, o ter o Espírito Santo e o ser cheio do Espírito Santo é um ponto a ser tratado, a ser visto, a ser observado. Porque as pessoas, às vezes, elas têm o Espírito Santo, mas não procuram ser cheias do Espírito Santo. E essa reserva representa justamente, que as virgens prudentes apresentam, elas representam justamente quando a pessoa é cheia, ela tem reserva. Quando a pessoa é cheia, ela tem reserva. Agora, é interessante nós analisarmos que é importante para a obra de Deus ser cheio do Espírito Santo. Porque ninguém consegue fazer a obra de Deus sem a ação do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui na lição que, embora a fé do canon do Antigo Testamento, aqui Paulo trazia consigo, até ter um encontro com Jesus, a sua compreensão sobre Deus, ela era monoteísta, um único Deus. É interessante que ele sustenta isso diante da igreja de Éfeso, porque ele não abriu a mão do um. Ele sabe que ele conheceu, ele teve uma experiência com Jesus, ele teve uma experiência com o Espírito Santo, mas quando ele aplica as lições à igreja de Éfeso, que se divide em duas partes, porque os primeiros 3 capítulos da Epístola aos Efésios, Paulo, na realidade, ele está tratando dos privilégios que nós temos com Cristo.
Mas a partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo fala das nossas responsabilidades para com Cristo. Por isso que ele inicia o capítulo 4 falando que andeis como é digno da vossa vocação. E aí ele fala sobre suportar uns aos outros, com humildade, buscar o vínculo da paz, pela unidade do Espírito. Porque o Espírito é aquele que une. O Espírito é aquele que traz a unidade. É interessante que ali ele trata no capítulo 4, trazendo que há um só Deus. Ele permanece com a doutrina monoteísta, crendo, na fé monoteísta, crendo que é um, eles são um, ele é um. O Espírito Santo, ele está agindo com o Pai, com o Filho, em conformidade dentro da palavra de Deus. E aqui nós vamos ver a importância de se fazer a obra de Deus, se servir a Deus. E aqui é interessante que quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo, Saulo ainda não tinha saído para pregar. Saulo ele vai ficar por ali, ali nas regiões, depois ele vai para a Arábia, depois ele volta para Jerusalém, ele volta para a Arábia, ele fica ali por um período de tempo, por uns 3 anos ali. Quando ele, cerca de 3 anos, se pode afirmar também, né, pastor Wilson? Quando ele regressa, que ele vai para Jerusalém, ele vê que ele era importante, mas não era o momento ainda, então ele fica em Tarso, né? Até que o Senhor manda Barnabé. Vai, Barnabé, vai à procura de Paulo, né? É interessante que, mas em todo esse processo ele já estava cheio. Porque as pessoas que só tem que se encher se ela for pregadora, se ela for um pastor, se ela for alguém que canta. Mas por que eu vou buscar ser cheio do Espírito Santo se eu não prego, se eu não pastoreio, se eu não estou cantando? Antes que Paulo começasse a pregar, na imposição de mãos de Ananias, ele já disse, para que seja cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai, como foi dito aqui, te capacitar. Aí tem aquele que fala assim, eu não sou nada na igreja. Eu não faço nada na igreja. Meu Deus. Eu não fui chamado para nada, não tenho chamada para nada. Começa desse pressuposto, desse princípio. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai encher ninguém para nada. Glória a Deus. O Espírito Santo não vai encher ninguém para ficar sem fazer nada. O Espírito Santo vai nos encher para nós fazermos a obra de Deus. Porque como foi dito aqui para os nossos companheiros, o Espírito Santo ele veio glorificar a Cristo, ele veio glorificar a Cristo, mas ele veio com 3 manifestações nos seus ministeriais para manifestar através dos homens. Convencer da justiça, do pecado e do juízo. E isso ele vai fazer através dos homens, de mim, de você, de nós. É interessante que foi falado aqui, pastor Wilson, que das obras que serão maiores, Cristo falou, farão obras maiores do que essa. É interessante que Cristo sozinho fez aquelas obras, mas nós precisamos do Espírito Santo, porque você faz num canto, eu faço em outro, outro faz no outro canto, outro faz em outro. Daqui a pouco você fez uma só, mas o irmão não fez outra, o irmão não fez outra, o irmão não fez outra. O irmão, no mundo inteiro tem gente fazendo a obra, e no mundo inteiro tem gente sendo curada, gente sendo liberta, gente sendo transformada, gente ressuscitando, vidas, lares sendo transformados. Por quê? Porque aonde estiver uma pessoa que o Espírito Santo possa enchê-la, se ele pode encher, ele pode capacitar, se ele pode capacitar, ele pode usar. Porque o Espírito Santo vai nos capacitar, nos dar ferramentas para glorificar a Cristo através do corpo, dos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, por isso o apóstolo Paulo enfatizou a igreja de Éfeso para que ele se enchesse do Espírito Santo. Porque Paulo teve essa experiência pessoal. Às vezes falamos muito, as pessoas contam muitas experiências alheias, mas Paulo está falando de uma experiência pessoal que ele teve. Nós temos aqui, como foi dito, qual é a fonte principal? A fonte principal, quando ele chega nos irmãos de Éfeso, é que eles viviam o batismo de João. Mas aí, Paulo, ele dá continuidade à mensagem de João. Porque a mensagem de João não era só o batismo, era que o Cristo, que era o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, batizaria com o Espírito Santo. Então isso ainda faltava. É como se a mensagem estivesse incompleta. Ele veio e falou, vamos completar a mensagem de Cristo então. Vamos completar tudo que João disse, que ele pregou sobre o batismo para arrependimento, mas ele também disse que o Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, batiza com o Espírito Santo. E isso vocês ainda não têm? Então recebam. Aí eles tendem a mão e eles recebem o Espírito Santo. Como fora dito, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós quando entregamos nossas vidas para Jesus,
né? Mas o ser cheio do Espírito Santo é algo à parte, é algo que você tem que buscar. Você serve a Deus porque o Espírito Santo habita em você. Mas se você não se vê capacitado para nada, às vezes você diz assim, eu não faço nada, é porque está faltando isso. Você buscar ser cheio do Espírito Santo, da liberdade para o Espírito Santo te encher, conforme está na palavra. Paulo aqui não só impôs as mãos sobre os cristãos que estavam em Éfeso, veja que ele também fez uso do dia de Pentecostes, eles foram cheios. Então ele diz lá no capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo. Mas a igreja já tinha o Espírito Santo, porque não tem como ser igreja sem o Espírito Santo. Mas nós temos que nos encher, nós temos que buscar todo dia, nós temos que buscar cada vez mais. Era isso que Paulo estava dizendo, buscar com intensidade. Porque o que Paulo tem aqui como fonte? A palavra de Deus, a palavra de João Batista, a experiência que ele viveu, o que ele tem aqui como fonte, o dia de Pentecostes. Então a experiência dele, a experiência dos seus companheiros, e o resultado. O resultado que era grandioso, porque Paulo sabia que o resultado de tudo aquilo era a obra do Espírito Santo. Ele pregava, mas quem convencia é o Espírito Santo. Ele ministrava, mas quem curava, libertava, é o Espírito Santo. Então, quando o homem está cheio do Espírito Santo, Paulo entendia que ao chegar num lugar, por causa do Espírito Santo na vida do homem, que encheu o homem, o ambiente era transformado. Louvado seja Deus. Então era isso. E é isso que nós não podemos abrir mão. Ah, mas eu já sou crente, eu já tenho o Espírito Santo, irmão, eu já sou salvo. Mas se encha do Espírito Santo. Se encha. Se revista desse poder. Busque mais. Ah, eu não tenho capacidade. Ele ainda capacita. Glória a Deus. Eu não faço nada. Ele vai te capacitar. Ah, mas eu não tenho essa ferramenta. Ele tem. É ele que manifesta essa ferramenta. Glória. Então é isso que Paulo quer da igreja. O que é interessante, pastores, para finalizar aqui, pastores, que Paulo, ele é aquele tipo de apóstolo que ele não tem ciúme. Ele não tem ciúme. Não é só eu que posso fazer, você também pode. Não é só eu que posso ser usado, você também pode. Ele é aquele tipo de apóstolo que ele experimentou e gostou tanto, que ele diz assim, eu quero que você também passe a gostar. Eu quero que você também experimente. Eu quero que você também viva isso. Então era isso que o apóstolo Paulo queria. E é isso também que nós queremos. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Graças a Deus. Meus queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Tá? O apóstolo Paulo faz várias recomendações, né? Quando a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 30, né? Ele vai recomendar dizer, não entristeçai o Espírito Santo, pelo qual está selado para o dia da redenção. Né? Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa ir, através desses argumentos, ser subsidiado para a escola bíblica dominical. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica um abraço do grupo aqui, 4 expoentes de uma visão. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta, compartilhe, comenta. Por favor, se não entendeu, pode deixar aí a sua pergunta. Na medida do possível, nós estaremos respondendo, te ajudar em Cristo Jesus. Deus abençoe. Pastor Luciano, muito obrigado. Pastor Anderson, Pastor Iel, muito obrigado. Agradecido a todos. Que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor a todos.